eu quero compartilhar algo com vocês, conversando aqui dentro de um texto muito conhecido, mas não se engane, eu penso que eu tenho algo aqui que vai abençoar a sua vida de uma maneira muito excepcional, tá? E eu quero falar sobre como ser quem Deus gostaria que eu fosse. Então esse é o tema do nosso bate-papo aqui, tá? Eu vou usar um texto bíblico como divisa, uma referência para a gente conversar, mas a ideia dessa aula, e é uma aula, como ser quem Deus quer que eu seja, né? Como ser aquela pessoa que Deus alegrará o coração em que eu seja exatamente desse jeito. Então vamos pensar assim: será que eu sou tudo aquilo, ou eu sou aquilo que Deus quer que eu seja? Será que eu estou no centro da vontade e da direção de Deus? Será que as minhas escolhas, os meus padrões, as minhas prioridades, os meus princípios, os meus valores, eles estão alinhados com aquilo que Deus me projetou para eu ser? Ou será que às vezes eu venho no culto aqui, Fernando, e aí aqui eu tenho culto mesmo, mas quando eu saio ali eu tenho uma vida secular, eu tenho uma vida comercial, eu tenho uma vida de empresa, de trabalho, de maneira que eu tenho uma dicotomia no sentido de que aqui eu cultuo, aqui eu sou cristão, aqui eu sou um adorador por excelência, mas na minha vida lá fora, aí não, se eu for crente lá as coisas não andam. Será que é isso que Deus nos projetou, né? Agora, pastor, não, eu entendo que eu tenho muito que melhorar. Eu penso que como esposo, como esposa, como noivo, como profissional, como homem, como mulher, como avó, como mãe, como pai, como marido, enfim, tantos papéis. Você já parou para pensar quantos papéis você desenvolve? Você é um profissional, você é pai, você é marido, você é tio, é avô. E cada performance dessa, será que eu desempenho isso como Deus gostaria que eu desempenhasse? Então acompanhe aqui comigo. Acompanhe, é uma aula, é um bate-papo. Eu estou te provocando exatamente para você vir para essa realidade, para que a gente possa conversar aqui. Pastor, não, eu de fato eu penso que eu posso, eu devo melhorar, e eu não sou aquilo que Deus quer, ou então eu não sou tudo aquilo que Deus deseja que eu possa ser. E aí, como que eu vou ser quem Deus quer que eu seja? É a proposta dessa aula, né? É a proposta desse bate-papo nosso aqui, rápido, 20 minutos apenas, mas eu quero conversar com você em cima disso daqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai falar de pura teologia. E tem algo que Paulo explora muito na carta aos Romanos, que é a justificação. Quando alguém, irmão Rafael, escuta na Bíblia falar justiça de Deus, ele chega a tremer, porque ele fica com medo da justiça de Deus. Quando fala justiça de Deus, nada mais é do que Deus tornar o homem pecador justo mediante o sacrifício de Cristo. Deus seria injusto se ele salvasse o homem perdoando o pecado dele e passando a mão na cabeça. Por quê? Porque quem peca tem que morrer. A justiça de Deus não permite ele salvar um pecador que não deixe de ser pecador. Logo, ninguém seria salvo, porque todos nós somos pecadores. Então a justiça de Deus, que é algo que implicava Lutero, ele ia estudar a Bíblia, ele ficava enfurecido, porque como que Deus quer que eu seja santo como ele é santo? Como Deus quer que eu tenha o coração que Ele tem, se eu sou um miserável pecador, a minha carne me atrai, o meu pensamento me provoca a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então quando ele lia a justiça de Deus, ele falava, todo mundo vai ser condenado. Quando ele descobriu a carta que Paulo escreve aos Romanos, e nessa carta, um tema principal dela é a justificação do ser humano, mediante o sacrifício de Cristo. Não é obra,
não é penitência, não é dízimo, não é oferta, não é o quão bom eu sou ou eu possa ser. É a fé que eu tenho em Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo, no qual eu acredito que é Filho de Deus, que encarnou, que morreu na cruz sem ter pecado. Opa, peraí, quem peca tem que morrer. Se ele não pecou e morreu, então alguma coisa está errada. Sim, porque ele morreu pelos pecadores. É em Cristo que nós somos justificados. Então a justificação de Deus é ele pegar os méritos de Jesus, que não teve pecado, mas morreu de uma maneira terrível, porque a lei fala que quem fosse cravado numa estaca era maldito. Agora tem algo curioso aqui, pastor Rodrigo, porque o método de pena de morte do judeu é apedrejamento. Lembra de Estevão? Os judeus condenaram Estevão, e como que ele morreu? Pedrada na cabeça. E a norma deles é a seguinte: olha, a primeira pedrada não pode matar não, ele tem que sofrer, é pedra pequena, não pode morrer logo da primeira. A sentença, de acordo com a lei da pena de morte, é pedra. Judeu não mata em estaca, em cruz, mas a lei falava que quem era colocado numa estaca, numa cruz, era maldito. Aí o Império Romano chega e fala assim: os judeus não podem julgar pessoas que são condenadas de alguma maneira contra o Estado romano. E aí os judeus passam Jesus para Roma, e Roma dependura Jesus numa estaca. Então a palavra de Deus fala que ele se fez maldição naquela cruz por nós. Os méritos dele, de quem não pecou, mas morreu como miserável pecador, adúltero, mentiroso, ladrão, pedófilo, sim, estava tudo ali. Foram os meus pecados que levaram Cristo para a cruz. Não foi Roma, não foi os judeus, foram os nossos pecados. Porque se ele não morresse, Mônica, a gente ia diretão para o inferno. Porque para ir para o inferno, basta nascer, crescer, formar, pagar conta, morrer e ir para o inferno, por mais bom cidadão que nós sejamos. Então justificação é tratada em Romanos do capítulo 1 ao 11. O judeu não é justificado porque é judeu, o pagão não é justificado porque ele é pagão, e em Deus não tem diferença em Cristo de judeu e nem de gentil, porque Cristo ele rasga a parede de separação, e todo mundo é salvo se crer em Jesus Cristo. É salvação se crer. Até o capítulo 11, Romanos, é teologia pura. A coisa mais gostosa de você mergulhar e descobrir. A partir do capítulo 12 até o 16, são aplicações da teologia. É aquilo que ele ensinou no aspecto teológico, bíblico, agora é prático. E é por isso que a gente vai ler esses dois versículos, e eu quero rapidamente, em 10 minutos, trazer uma lição interessante para vocês. Portanto, irmãos, por quê? Porque ele já falou da parte teológica. Cadê a turma do Ibicamp aí? Cadê a turma do Ibicamp aí? Os alunos, levanta a mão assim, a turma do Ibicamp, olha aí, né? Lá atrás, estão espalhados aí. Então ele terminou e fala: agora que nós terminamos, irmãos, a teoria, vamos para a prática. Pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus. O que eu vou falar aqui agora, sim, é algo muito... É isso que Paulo está dizendo. Você já viu aquilo que você vai falar? Fala assim: pelo amor de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Era como se ele pegasse no seu ombro e desse um saculejão assim, ó. Acorda, preste atenção, eu vou te pedir algo aqui agora que você tem que fazer. Mas o que é, Paulo? Peço que vocês ofereçam o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício do judeu era morto. O judeu pegava o animal, irmã Carminha, o judeu pegava o animal, matava o animal, tirava o sangue, derramava no lugar santíssimo, e o corpo era queimado no altar do holocausto. Então o sacrifício do judeu era um sacrifício morto.
Ele degolava o animal, colhia o sangue e queimava o corpo. Agora Paulo está falando, peraí, o sacrifício do corpo de vocês não pode ser aquele sacrifício que eu vou lá e vou morrer para Deus, não, é vivo. É um sacrifício consciente. Não é só no culto de domingo, nem no de quarta, e nem só na escola dominical. Não. Esse sacrifício vivo do corpo é na vida de santidade. Preste atenção aqui. É como que eu lido com as pessoas. Reino de Deus é diferente de ser igreja. O reino de Deus, ele comporta a igreja, mas nem todo mundo que está na igreja está no reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus, ele anda segundo Deus. Há pessoas que estão na igreja, Pedro, mas não são no reino. Porque quem está no reino obedece o rei. Quem está no reino anda de acordo com o rei. Não é só no culto, é o tempo todo. Então tem gente na igreja que é joio, Fernanda. Tem gente na igreja que é igreja, mas é joio, mas não é reino. Olha que curioso isso. O reino de Deus é onde Deus governa, é onde tem obediência, é onde tem submissão. E aqui Paulo está dizendo, o corpo de vocês, que quer pecar, que quer mentir, que quer ir para a balada, cadê os jovens aí? Que quer ganhar uma grana extra sem muito trabalho, de maneira desonesta, que quer se dar bem, que quer mandar nudes, que quer ver nudes, tem que matar isso. Porque é um sacrifício vivo, não é morto, é um sacrifício consciente. Apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala, este é o culto racional de vocês. Tem muito culto irracional nas nossas igrejas. É aquele emocionalismo, aquela coisa que arrebata, mas sai lá, não tem vida com Deus. Isso é culto irracional. O culto racional, Ney, é um culto inteligente. É um culto que eu sei o que eu faço, porque Deus está vendo onde eu estou, ainda que eu esteja sozinho no meio do mato, ou numa praia deserta. Deus está lá comigo. Então esse culto racional que eu ofereço aqui para Deus, agora tem algo curioso, se você olhar a palavra original para culto, culto significa serviço, culto significa trabalho, e a gente fala culto porque aqui os obreiros trabalham e o crente vem aqui trabalhar para Deus. Eu estou cultuando a Deus. Cultuar é trabalhar. Culto é sinônimo de serviço para Deus. Então meu serviço racional para Deus não é um culto de 1h30, nem um curso de 3 meses, mas é um estilo de vida racional que eu vivo de maneira santa, separada e agradável a Deus. Pastor, eu entendi, mas como que eu vou ser tudo isso que Deus quer que eu seja? Eu sei disso, pastor. Tem 5 anos de crente, tem 10 anos que eu estou na igreja. Agora, como que eu vou ser quem Deus quer que eu seja? Isso aí é o que eu tenho que ser, mas como que eu vou ser isso? Versículo 2. Não vivam de acordo com os padrões desse mundo. A palavra mundo aqui, gente, não é cosmos. Cosmos é criação, é universo. A Bíblia fala que Deus amou o cosmos, Deus amou a criação. A palavra aqui no original traduzida por mundo não é cosmos, a palavra aqui é aion. Eu prefiro umas Bíblias que traduzem por século, porque aion é a mentalidade que governa o mundo. Aion, Amaro, é o sistema de valores. E é por isso que ele fala assim, não viva conforme os padrões deste aion, deste século. O mundo tem uma maneira de pensar, Dora. O mundo tem valores. Homem pode casar com homem, o que tem? Eles se amam. Não é essa a mentalidade? E tem crente que apoia. Eu acho que tem nada a ver.
É porque a sua cabeça é cabeça do mundo. A sua mentalidade é uma mentalidade desse século. E não é uma mentalidade bíblica. Não tem santidade na sua cabeça. Porque Deus fez a mulher para completar o homem. Deus não fez o Roberto para completar o Adão. E nem a Joana para completar a Eva. Quem tem a mentalidade desse século, desse mundo, ele acha tudo normal. Ele até ri das piadas de pessoas que brincam com isso. Aliás, ele é crente, mas até conta piada. Aí um rapazinho alegre. Pelo amor de Deus, precisam de oração, de amor. Precisam de mudar essa visão. Não vivam conforme os padrões deste século. Troca de casais, pornografia, não é? Traições. Esse é o padrão desse mundo. Esse é o estilo de vida, né, Tiago? Não é isso? Não é o estilo de vida desse mundo? É o estilo de vida. Não, rapaz. Aí fala assim, pastor, mas todo mundo faz. Tá certo. Todo aion, todo século, todo ser humano natural que não nasceu do Espírito Santo. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não vivam conforme os padrões desse mundo. Agora aqui vem a cereja do bolo dessa aula. Como eu ser quem Deus quer que eu seja? Deixem que Deus os transforme. A palavra transformar aqui é metamorfose, é mudança. É aquela lagarta que vira um casulo e depois vira uma borboleta. Quem já viu isso? Elas descem da palmeira, procuram um lugar alto, se fixa, daí a pouco vira um casulo e daqui a pouco sai voando. Aquilo lá é metamorfose, aquilo lá é mudança. Agora olha aqui para mim, Everson, olha aqui. Deixem que Deus os transforme. Eu vou ser quem Deus quer que eu seja, Felipe, quando eu permitir que Deus me transforme. Uau, isso aqui é maravilhoso. Eu nunca vou conseguir sem ser quem Deus quer que eu seja. É Deus que me transforma no modelo que Ele quer que eu seja. E Ele faz isso pelo Espírito Santo. Ok, pastor, eu quero que o Espírito Santo me transforme na pessoa que Deus quer que eu seja. Quem quer ser de acordo com o que Deus quer que você seja? De verdade. Quem quer ser, fala, pastor, eu quero ser quem Deus quer que eu seja. O que adianta eu ser quem eu quero, quem o mundo quer, quem o marido quer, quem a esposa quer, quem o pastor quer, e eu não agrado a Deus? Então eu preciso deixar Deus me transformar. Agora segura aqui, que você vai entender o porquê dessa aula aqui hoje, que o Senhor pôs no meu coração de falar, como ser quem Deus quer que eu seja. Como que Deus me transforma na pessoa que Ele quer? Pela renovação da mente. Permita que Deus te transforme pela renovação da mente. Olha que coisa interessante, Daniel. Presta atenção. Eu não sou transformado para mudar o jeito de pensar. Primeiro Deus muda o jeito que eu penso para mudar quem eu sou. É pela renovação da mente. É quando Deus muda a minha mente que eu mudo quem eu sou. Deixe que Deus os transforme. Como, pastor Benjamin, que Deus vai me transformar? Quando eu deixo Ele transformar o jeito que eu penso. E a palavra ali é metanoia, é mudar a cabeça. É traduzido por arrependimento. É quando eu deixo de ser quem eu sou, não aqui fora, mas aqui dentro. Deus transforma pelo Espírito Santo as pessoas, mudando o jeito delas pensarem. É o jeito que você pensa que determina o que você faz. E o que você faz determina o seu ato, o seu hábito, e vai terminar no seu destino. Mas tudo começa, Sirlene, no que eu penso.
Eu tenho uma mentalidade, e a minha mentalidade determina o que eu faço, legitima o que eu faço. O jeito que eu penso vai ordenar o que eu vou fazer. Então, como que Deus muda o que eu faço? Mudando primeiro o que eu penso. Eu posso castigar alguém no corpo físico, eu posso prender alguém, eu posso dar os mais difíceis castigos para uma pessoa, ela não vai mudar. Mas se ela mudar a cabeça, ela muda. Eu me lembro quando o Senhor me converteu pelo Espírito Santo. Ele mudou a minha cabeça. Tudo que eu fazia, eu falei, gente, que isso, que loucura. Eu pensava assim, eu fazia assim. Para mim isso era normal. Sangue de Jesus tem poder. Foi quando mudou aqui dentro, Poliana, que mudou aqui fora. O problema de querer ser crente e fazer o que eu quero é porque eu faço para ter a mente. Não, é a minha mente que muda primeiro. Como que eu vou ser quem Deus quer que eu seja? Mudando o jeito de pensar, mudando a minha mentalidade, mudando os meus conceitos, os meus valores. E eu preciso colocar esses conceitos e valores de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu não tiver uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus, eu não estou deixando Deus me transformar. E por que essa aula inaugural? Porque vocês estão começando um curso, independente da área que ele seja, e todos os princípios e lições e aulas que vocês terão, serão e são baseadas na palavra de Deus. São baseadas na palavra de Deus. Então Deus vai usar essas aulas para mudar a sua mentalidade. E quando você falar assim, uau, eu nunca vi isso, eu não sabia que era assim, você vai mudar do lado de fora. Porque Deus transforma a gente pela renovação da mente. Primeiro Deus muda aqui, depois Deus muda aqui. Aí agora que nós somos de acordo com Deus, com quem Deus quer que nós sejamos, aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós formos quem Ele quer que nós sejamos. E nós só seremos assim quando mudarmos a nossa mente. E irmãos, por muito tempo, principalmente a Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, foram igrejas estigmatizadas como que não gosta de estudar. O quê? Eu já trabalho a semana toda, ainda tenho que vir aqui numa aula, ficar aqui 2 horas assistindo uma cadeira, não aguento isso. E as pessoas continuam as mesmas, Simone. Elas não mudam a mente, elas não renovam, elas, não transformam. Deus tem muito mais para nós. Lá no Shema Israel, em Deuteronômio capítulo 6, eu já estou encerrando, meu horário venceu. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai dizendo, você vai inculcar essa verdade na cabeça dos seus filhos, você vai escrever na porta, mas preste atenção aqui. E você terá por sinal entre os olhos e nas suas mãos, tudo que essa palavra fala. E aí os judeus, pegando isso que está lá em Deuteronômio 6, versículo 8, eles criaram o tefilim. O que é o tefilim? É aquela caixinha revestida de couro, que tem que ser de um animal puro, que eles põem porções da lei lá dentro. E eles amarram aquela caixinha aqui entre os olhos, na testa e na mão. Quem já viu isso aí? Um judeu com tefilim. Quem já viu? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Já viu? É o tefilim. Eles pegam isso daqui e colocam. Não, então eu tenho que ter a palavra de Deus entre os olhos. Não é isso, gente. Amarrar um couro com a Bíblia impressa é lá dentro. Primeiro eu ponho a palavra de Deus entre os olhos, lá na mente, lá dentro. Aí depois as minhas atitudes serão de acordo com aquilo que eu penso, porque a minha mentalidade
determina as minhas ações, endossam o que eu faço. Eu só faço o que eu faço porque eu penso desse jeito. Mas quando eu deixo Deus mudar o meu jeito de pensar, Ele está me transformando para ser quem Ele quer que eu seja. Isso é tão sério. A gente teria aqui muita coisa para falar. Mas isso é tão sério que Apocalipse capítulo 13, Hélio, a Bíblia fala do anticristo. E fala que a marca do anticristo será na mão, tefilim, testa e mão. Mentalidade. Tem gente esperando a besta chegar e colocar um chip, Andréia, debaixo do couro cabeludo. Pode ser até que seja. Tem gente esperando a besta chegar, Paulo Henrique, e bater um carimbo na mão. Não. A marca da besta é um povo que tem a mentalidade desse século, que pensa como esse mundo, cujos valores são desse mundo, que acha tudo normal. Já tem gente no nosso meio que tem a marca da besta, e se não deixar Cristo mudar, você vai ficar. Porque a marca da besta é uma mentalidade que governa o mundo e as nações, onde as pessoas são rebeldes, Vinícius, contra o Criador. Elas preferem andar do jeito delas. Elas têm a marca na besta porque têm a mentalidade desse século. E elas fazem igual todo mundo faz. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo vem nessa massa de gente que tem a marca da besta e transforma essas pessoas pela renovação da mente e faz delas homens e mulheres de Deus que são de acordo com aquilo que Deus quer que elas sejam. Daqui 3 meses e meio, a maioria de vocês vão terminar o curso. E sabe qual é a minha oração para vocês? É que vocês sejam transformados pela renovação da mente. Cada dia que vocês vierem aqui, o Espírito Santo vai mudar vocês. Não venham achando que sabe tudo, que não. Lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, sou assim. Gabriela, não vem, pelo amor de Deus, não vem assim. Senhor, eis-me aqui, me faça como o Senhor quer que eu seja. Curve a sua cabeça. Passei 6 minutos da minha aula. Pai Celestial, nós estamos em formação todo dia. Existe uma tentação para voltarmos à antiga mentalidade desse mundo. Esse mundo aplaude e reconhece quem tem a mentalidade dele, mas ajuda-nos a ter a mentalidade do Espírito Santo, a ver como o Senhor vê, a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a valorizar o que o Senhor valoriza, a querer o que o Senhor quer, a não relativizar a sua palavra. Pai Santo, pelo agir do Espírito, pelo sangue de Jesus derramado, venha usar os professores nas aulas, venha abrir o entendimento dessas pessoas e que haja metanoia, arrependimento, mudança de mente, compreensão dos mistérios da existência humana. Eu abençoo essa turma e com essa oração nós abrimos essa temporada de cursos no nome de Jesus. Amém. Juarez, está encerrado nosso bate-papo. Deus te abençoe.